Opa, perseguido, está começando aqui mais um Na Cara do Gol, desse sabadão, dia 7 de setembro, ainda com data FIFA, mas hoje nesse sábado especial, né, a gente tem aí uma quantidade maior de jogos para a gente poder analisar, para a gente poder trabalhar, e aqui eu vou compartilhar o meu planejamento, quais os jogos que eu vou estar apostando, tá? Para você que não me segue ainda no Instagram, @perseguido pelo Green, vai lá, coloca Perseguido pelo Green, você vai me encontrar lá, eu compartilho muitas dicas, a gente pode conversar, bater um papo, tá? Aqui no YouTube eu utilizo especificamente para trazer as análises do dia, tá? No meu Instagram a gente consegue dialogar, conversar, eu lhe passar algumas dicas e estratégias que eu utilizo para que isso possa te ajudar. E no Geração Green também, que é meu grupo gratuito do Telegram, lá eu compartilho apostas tanto no pré-jogo quanto no ao vivo. Então é importante você estar em tudo, você está me conhecendo somente aqui pelo YouTube, para que você tenha acesso a tudo que eu faço dentro das apostas e você possa ser muito lucrativo com isso, transforme as apostas não só em recreação, mas que seja lucrativo, tá? Então, vamos embora. Aqui no YouTube, para quem não é inscrito, se inscreve, porque todos os dias tem vídeo como esse analisando os jogos do dia, os melhores, né? E vamos começar aqui com a Série B. Na Série B, nós temos 3 jogos interessantes, tá? São jogos que dá para atuar no pré-jogo? Dá. Eu optei em trabalhar mais no ao vivo na Série B. Por quê? São favoritos, por exemplo, o Santos contra o Brusque, o Santos é amplamente favorito, mas está jogando fora de casa. E na Série B, algo que se você pegar e olhar a classificação, os jogos dos times dentro de casa e fora de casa, você vai ver que os mandantes sempre crescem muito, né? Dificilmente perde os times como mandante. Óbvio que a gente está falando de um Brusque muito frágil, mas isso na Série B é muito relevante e a gente tem que levar em consideração, sempre, na Série B, sempre tem que levar em consideração o time que está jogando dentro de casa, tá? Então o Santos vai enfrentar uma equipe muito frágil, o Mirassol, que está brigando pelo acesso, é um dos times ali que está como favorito a subir de divisão, né? Vai jogar fora de casa contra o Ituano. Ituano que inclusive tem melhorado o futebol, né, velho? Tá jogando melhor do que o que estava apresentando antes. Mas todos eles estão jogando fora de casa e a gente tem que ter muito cuidado com essas equipes que estão jogando fora de casa, tá? Só abrindo aqui que deu um probleminha, mas já tá voltando, retornando, para eu poder mostrar para vocês um pouco do que eu acredito que vai ser interessante a gente trabalhar, tá? Esse jogo do Santos, por exemplo, eu vou estar de olho no mercado de handicap ou mercado de empate anula, tá? Só que não está pagando muito bem nesse momento. Por exemplo, se a gente for olhar o empate anula Santos, está pagando em 30, então você teria que combinar numa duplinha. O que é que eu optei em fazer aqui, tá? O Santos que vem vacilando aí nos últimos jogos. Eu optei em trabalhar com handicap menos 0,25, ou seja, em caso de empate, a gente perde metade, mas isso de acordo com o que está acontecendo. Mas se for para recomendar uma aposta de pré-jogo, seria um empate anula, só que aí você teria que combinar numa duplinha e é algo que eu não quero fazer na Série B, tá? O Ituano vai jogar contra o Mirassol. O Ituano e Mirassol, eu gosto do empate o Ituano. Dá para se pensar no empate anula? Até poderia, mas o fato de ser fora de casa para mim não me agrada. O empate ao Mirassol para mim seria uma excelente opção aqui. Mas é como eu falei, fora de casa a gente tem que parar e refletir se vale realmente a pena. Nesse caso aqui do Mirassol, na minha opinião, não vale a pena, por mais que estejamos falando de uma das piores equipes do Brasileirão, que é o Ituano, tá? Mas o fato de ser fora de casa, para mim, eu fico um pouco de pé atrás. Eu vou estar analisando no ao vivo e se o Mirassol estiver muito bem no jogo, eu vou pensar sim no empate anula, dependendo de como esteja, ou um possível gol ali do Mirassol, tá? Visto que o Ituano é um time muito ofensivo. O jogo do Avaí contra o Sport já é um jogo diferente, já é um jogo que eu tenho duas equipes, entre aspas, boas, porém, quando joga dentro de casa, o Avaí costuma ter um bom desempenho, o Sport, quando joga fora de casa, costuma ter um desempenho ruim, tá? Mas é um jogo muito equilibrado aqui, na minha opinião, extremamente equilibrado. Algo que vem se repetindo nos últimos anos, quando eles se enfrentam, é o mercado de gols, né? Pegando aqui 2023 e 2024, nós tivemos 2-1, 2-2, 2-1. Então o mercado que eu gosto bastante é o acima de 1,5, que inclusive está pagando bem e dá para a gente pensar sim desse acima de 1,5 aqui entre Avaí e Sport, tá? O correto seria validar, obviamente, no ao vivo, mas é uma aposta que sim, eu gosto, beleza? Só pegando aqui é porque os últimos jogos do Avaí, ó, dentro de casa, foi 1-0, 1-0, mas foi contra o Operário e o Paysandu, que são equipes mais reativas. O Sport é uma equipe mais ofensiva,
né? E por isso que geralmente seus jogos são jogos com gols, tá? Tem sido jogos com gols, apesar de ter perdido para o Curitiba e o Brusque por 1-0. A Série B é muito inconstante, mas eu gosto desse acima de 1,5 sem sombra de dúvidas, beleza? Partindo aqui, não fiz em pré-jogo, nenhuma aposta da Série B eu fiz no pré-jogo, tá, galera? Vou trabalhar somente no ao vivo. Trabalhando aqui agora com Nations League, nós temos aqui a Nations League na Europa, da UEFA, tem o jogo da Alemanha e da Holanda. E aqui eu gosto dessa duplinha, que inclusive eu recomendo para você estar pagando em 60, que é a vitória da Alemanha e vitória da Holanda. Tá? A Alemanha vai jogar contra a Hungria, bem favorito, obviamente, contra a Hungria. A Hungria não é um time bobo, mas a gente está falando de uma Alemanha que é recheada de craques, coletivamente apresentou um excelente futebol na Euro, né? Inclusive essa Euro eles poderiam até ter eliminado a Espanha se classificou com um gol, na minha opinião, irregular. Mas acabou se classificando, tudo bem, mas a Alemanha poderia ter vencido o jogo. A Holanda acabou sendo eliminada para a Inglaterra, né, na semifinal, mas também apresentou um bom futebol. Então vai enfrentar a Bósnia, que é uma equipe extremamente frágil. Então eu gosto dessa duplinha de Holanda, tá, para vencer. Inclusive eu peguei até uma cotação maior junto com a vitória da Alemanha pagando em 60. Para mim uma excelente opção, tá? A equipe da Inglaterra, cara, tem alguns desfalques. O principal deles, obviamente, é o Bellingham, né? O Foden também acredito que vai estar fora. Tem alguns desfalques, a gente tem que ter um pouco de cuidado. E a Irlanda é um time que é extremamente defensivo, tá? É um jogo que eu gosto sim de pensar no cenário da vitória da Inglaterra, sem sombra de dúvidas, é superior, mas é um time que na Euro já mostrou uma dificuldade muito grande em marcar gols, tá? E de vencer os adversários, até mesmo adversários fracos. Então eu gosto aqui de olhar para esse cenário de vitória, mas eu com aquela dúvida. E quando a gente tem dúvida, o ideal é levar para o ao vivo para ver como é que a Inglaterra vai estar jogando, beleza? Gosto sim de olhar para o cenário aqui, por exemplo, algo que é bom, que eu vi um padrão que aconteceu bastante, que é algo que dá para se pensar, eu ainda não vi como é que vai estar a cotação, mas é para a Inglaterra marcar pelo menos 3 cantos, eu gosto dessa opção bastante, tá? E também para marcar pelo menos um gol, eu gosto dessa opção. Outra opção que eu gosto também é para a República Tcheca marcar pelo menos um gol, porque a Geórgia é um time, eles vão jogar em casa, mas é um time defensivamente muito fraco, é um time que toma muitos gols. É só a gente pegar aqui o histórico dele, né? Ele tem uma média de quase 2 gols sofridos e a República Tcheca tem um ataque bacana, tá? Então dá para se pensar sim. Desculpa que eu tô meio gripado, mas dá para se pensar assim num golzinho aqui da República Tcheca. Os outros jogos trabalham ao vivo. E pra gente finalizar, galera, tem um jogo aqui que eu sempre estou a favor desse padrão, que é uma aposta também que eu recomendo para vocês, o jogo do Columbus contra a equipe do Seattle, tá? Eu gosto desse ambos marcam, sim, porque a gente pega a média de gols marcados pelo Columbus é alta e a média de gols sofridos também. Além do ambos marcam acima de 1,5, obviamente, né? Para quem não quiser arriscar tanto no ambos marcam acima de 1,5 também é uma boa. Então eu pego os últimos jogos do Columbus, por exemplo, e eu notei esse padrão na Copa da Liga, né? E trouxe aqui para a MLS, por exemplo, no último jogo eu apostei, bateu. Esse jogo eu não apostei contra o Philadelphia, mas era uma boa também, tá? Era para ter acontecido. Esse ambos marcam, mas se você pegar 3-1, 3-1, 5-4, 3-2, teve esse 4-0, 4-1, 2-1, 1-1, a maioria dos jogos são jogos realmente que acontecem se ambos marcam. O do Seattle, ele vem de 2 derrotas, né, por 1-0, mas também é um time que é muito favorável para gols. Esse jogo eu acredito no jogo aberto, e o grande motivo desse ambos marcam de eu confiar é por conta do Columbus Crew. Os jogos do Columbus e os jogos do Inter Miami são jogos que vale a pena a gente estar de olho nesse mercado de gols, no mercado de ambos marcam, tá? É isso que a gente tem. Vamos para cima, que Papai do Céu nos abençoe e que seja um sábado muito lucrativo, tá? E domingão também vai ter análise aqui no YouTube, então já se inscreve o mais rápido possível. Tamo junto, pra cima.